Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos mais uma noite na sua, na minha, na nossa rádio Livro dos Espíritos. Estamos aqui com a nossa mistura de Gal Costa com Sabrina Sato, Amanda. Estamos aqui com o Profeta do Caos e Serial Killer de Pernilongos, Babu. Estou aqui também, este que é o Patrício Romano, mas é chamado aí de jesuíta, aí, né, de publicano. Oráculo de Delfos. São várias. Oráculo de Delfos. Oráculo de Delfos eram as mulheres, tá certo? Então, provavelmente não serei Oráculo de Delfos. Oráculo de Delfos está mais para Amanda. Mas o senhor já deve ter reencarnado como mulher. Ou que preconceito o senhor está fazendo aqui um preconceito contra as mulheres? Talvez. Eu da resposta agora, que o oráculo de Delfos era definida pelos sacerdotes. A mulher era a Sibila, coitada, que era, digamos assim, a pitonisa. A pitonisa que era, realmente vivia sob o poder do sacerdote, e para falar com o anjo tinha que pagar. O bicho era fariseu dessa encarnação grega por cima. Sacerdote que recebia dízimo. Rapaz. Falou o extraterrestre que é capaz de sair da sua calçada, atravessar a rua e escorregar na casca de banana da outra calçada. ET Jorginho. Estamos, então, novamente, esse quarteto fantástico, que não é de super-heróis, mas faz tudo para a vitória do seu conhecimento. Agora sou eu. Essa frase ficou bem speaker de rádio. Você gostou? Achei ótimo. Nossa. Então, melhorando a cada dia. O Babu, vai ter o Claudinho, numa outra encarnação, o Marconi, na hora de criar o rádio, porque o cara tá um speaker. Provavelmente foi um sofista de pior caráter possível. Com certeza. Com certeza foi um sofista de pior caráter possível. Com certeza. E só para essa acusação aí, eu não sou um matador de pernilongo, eu sou um adiantador dessa espécie. Eu ajudo a evoluir mais rapidamente essas espécies. Significa que você lê para eles em voz alta o livro dos espíritos. Amandinha, vai você. Estamos em qual pergunta mesmo, Jorge? 178. Não, 178, meu filho. 178B. B. Então já começa aqui no B, né? Sim. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? É B, Amandinha, você tá na A. Tô? Tô? A B é quais então, são aqueles que devem recomeçar. Tá certo. Oxe, tô igual o Jorginho. Esse livro que não tem numeração, que nem o do nosso amigo. Eu não tenho A, não tenho B, tá tudo junto sim, aqui. O meu tem sim A e B. O seu não tem resposta, só isso. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Isso é legal, hein? Se Jorginho falhar nessa missão atual dele, ele vai voltar nas mesmas condições. O que se diz a mesma existência? É no mesmo planeta, no mesmo... O Jorginho provavelmente vai continuar na Terra numa existência bem parecida que ele tem em Jacareí, tá ligado? Não vai mudar muito. Não vai mudar muita coisa. Eu já vou voltar para um planeta de prova e expiação, num outro planeta, mas na mesma sintonia. Eu vou ser um dos arquitetos das pirâmides lá. Aí eu vou deixar marcado aqui. Aqui esteve Jorginho comprovando que os ETs existem. Vou deixar bem desenhado na caverna um disco voador. A mesma existência, Amandinha, é aquela que você veio para trabalhar essa sua existência na Terra. Vamos falar que você só ficou na gandaia e largou
o seu plano reencarnatório. Na outra, você vai voltar com as mesmas condições que nem essa. Se for para passar algum tipo de dificuldade, você vai passar pelas mesmas. Uma classe média, uma classe alta, vai manter, tipo assim, o mesmo padrão, só vai mudar o roupo, quem sabe o corpo, né? Só o local, tipo assim, em vez de em São José, Caçapava, cidade de simpatia, não vai mudar muita coisa assim, não. Você vai ter que passar, repetir de ano novamente aí. Vai ter que fazer novamente o ano. Aqui o que eu entendo realmente é isso, a mesma existência, ou seja, você tinha que cumprir um determinado roteiro, você não cumpriu, então você volta para refazer o mesmo roteiro que você deveria fazer. Porque aqui dá a empreender a mesma existência, quer dizer, não tem como ressurgir, né? Fazer lá ressurgir no mesmo corpo. Você volta com o mesmo plano reencarnatório, para você acertar. Uhum. A existência aqui, o que ela quer dizer aqui é o plano que você tinha, né, antes. Isso, o plano reencarnatório. Tá. Os seres que habitam cada mundo alcançaram o mesmo grau de perfeição? Não. É como ocorre sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. Iguais os mundos perfeitos, os mundos onde não precisa mais reencarnar em corpo tão material. Existe também o Supremão lá, que chegou, já é o top perfeito, e tem o topzinho perfeito, que acabou de ingressar no mundo ali, de mundo, vai ter essa distinção também. Que o pessoal pensa que chegando no mundo angélico, esses mundos puros, tá todo mundo nivelado. Não tá, tem as diferenças também de... Uhum. Mas são todo mundo... Ah, tá. Não, pode ir. Passando deste mundo para outro, o espírito consegue a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Aí tá aqui, ó, ver influência do organismo. Parte 2ª, capítulo 7. Que cara que é essa, Jorge? Jorge parece que viu um fantasma ali, ó. Porque aqui, eu acho que a resposta aqui, ela fica um pouco ruim. Porque, na verdade, a inteligência se mantém sempre. Então, o que ele quer dizer aqui é se é o mesmo conhecimento. Se você passa para um outro mundo, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você agregou nas encarnações anteriores, te acompanha. Porque a inteligência já é um atributo do espírito, ele não pode perder isso. Porque quem encarna não é a pessoa, é o espírito. Então, digamos assim, não é a Amanda que vai reencarnar na Terra, é o espírito que hoje está Amanda. Então, a Amanda, como espírito, não perde o que ela aprendeu como Amanda, entendeu? Então, essa resposta aqui, talvez a pessoa se perca. Agora, mas ela entende aqui, ó, mas ele pode não dispor dos meios, quer dizer, que ele tinha nessa encarnação, porque o planeta é outro. Então, ele vai ter que criar instrumentos através da inteligência e do que aprendeu. Então, eu não entendi qual que é a dificuldade aqui. Para mim tá claro. Não, ele só pegou na palavra inteligência e conhecimento. Para ele, inteligência é o espírito. Todo espírito é inteligente. Ele só pegou na palavra. Porque é só interpretação fala de inteligência. Não sei se no livro do Herculano tem algum adendo, Cláudio. Porque quando ele fala inteligência aqui, é claro que não perde, porque o espírito, lembra, nas perguntas anteriores, inteligência é um atributo do espírito. Sim. Agora, então, o que ele quer dizer aqui é que você não perde o seu conhecimento. Para mim, não entendi qual que foi a sua questão. Jorginho está polêmico com palavras. Inteligência é um atributo do espírito. Inteligência. Então, mas aqui, não, mas aí é que está. Mas aí que... Se você tem um dicionário, inteligência não é... Mas aí você tem o inteligente por si. Só que quando você sai
de um princípio ainda ignorante e simples, quando você já chega no nosso estado, a gente tem uma inteligência mais avançada, com conhecimento, que você está dizendo. Essa inteligência com conhecimento não se perde. É isso. É a mesma coisa que você traduziu, só que a gente só está se pegando nas palavras. Porque a inteligência do espírito é agregada. É um atributo entendeu? É isso aí. Porque se você pegar pela palavra inteligência não é conhecimento. É outra coisa. Você não perde um atributo que é seu. Né? Aqui, na verdade, o que ele quer dizer é tudo que você agregou de informação, conhecimento, habilidade. Você não perde isso. Então, se nós somos para um planeta diferente, e você leva isso. Só que o ponto que você vai ter lá, ele pode Eu estou dando risada da Mandinha. Eu estou dando do Cláudio. Entendi. O senhor Jorge, o senhor está querendo acrescentar o que está escrito no livro dos Espíritos. O senhor está querendo dar uma aí de Espírito da Verdade, é isso? Não. Aqui o Espírito da Verdade está falando inteligência. Você já está acrescentando inteligência e conhecimento. O senhor quer saber mais que o Espírito da Verdade, é isso? Não, porque por isso que ele colocou esse adendo aqui de a influência do organismo. Jorginho quer saber mais que o Espírito da Verdade. Mas aí é só jogo de palavras, só. É só... Que a inteligência barra conhecimento aí. Liga não, Jorge. A gente gosta de zoar contigo. Eu vou seguir o ponto do relator aí, mas, na verdade, essa palavra aqui tinha que ser acrescentada, que conhecimento é uma coisa... para a gente conceituar aqui, criar um conceito, vê no dicionário aí, faz favor, Claudinho, o que quer dizer inteligência, para você ver que como essa palavra aqui não cabe. A Mandinha, dá risada aí, para mim dar risada também. Vamos lá novamente. Eu fiquei vendo a cara do Cláudio. Eu também. Vamos lá novamente. Bate nele aí, ó. Pode ser inteligência? Pode ser, mas é inteligência. Inteligência. Faculdade de conceber, de compreender, de raciocinar. Seria injusto recusar aos animais uma espécie de inteligência e acreditar que apenas são seres maquinalmente o impulso cego do instinto. Seguem, quer dizer. A observação demonstra em que, em muitos casos, eles agem com o próprio deliberado, mas aqui está falando dos animais também. Deixa eu ver. A linha... Não, aqui a inteligência minha é para outra coisa. Fala a sua, Claudinho. Dicionário. Faculdade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Opa, então aqui está certo, então. Você concordando com o Espírito da Verdade, Jorginho? Nossa, milagre. Olha, eu até vou escrever, Vika, essa definição aqui, porque é importante a pessoa entender. Aí esse outro aqui está melhorzinho. Fala aí, Babu. Atributo ao espírito, inteligência. Faculdade de raciocinar devido à capacidade de ter pensamento contínuo. A inteligência possibilita você aprender, compreender, perceber, entender, interpretar, planejar. Nesse sentido, os espíritos, por definição, são os seres inteligentes do universo. Deus é a inteligência suprema do universo. A inteligência é uma faculdade e se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade da circunstância. É incontestavelmente um atributo de Deus e do Espírito. A Gênesis, capítulo 3, número 12. Vamos embora. E a Gênesis falou, quem sou eu para... Duas coisas, o amigo do Espírito e a Gênesis, e o Jorginho queria discutir para nós ainda. Outra casca de banana, ô senador.
Mais uma, né? Ele atravessou a rua para cair na casca, escorregar na casca de banana do outro lado da rua de novo. Vamos lá. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida. Aí, gente, essa pergunta também, Amanda, aí é complicado. Ó. Quando vocês leem essa pergunta, o que é que se entende aqui? Não leia a resposta, leia a pergunta. Se tem corpo, o corpo é que tem uma cabeça, braço, perna. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso. Quem lê pensa que é um corpo humanoide. É essa a questão que dá. Agora, leia a pergunta. Faz favor, Amandinha. Leia a resposta, né? A resposta? Isso. Sem dúvida. Eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra, outros nada sabem. Conforme... Aí, a resposta pensa que não tem nada a ver com a pergunta. Porque, na verdade, ele está perguntando se, em qualquer mundo, quando você encarna, tem que ter um corpo. Mas, se vocês lerem a pergunta, tem a impressão que é semelhante ao nosso, ou seja, um corpo humanoide. Então, eu não sei se em outros planetas os corpos são semelhantes aos humanos, nossos aqui, mas que tem que ter um corpo. E a pergunta aqui quer dizer o seguinte: em outros planetas, os espíritos revestem corpos, aí sim a resposta está certa. Mas aqui dá a impressão para quem é distraída, aí vai na resposta e não vem igualdade, entendeu? Mas aí, Jorginho, não sei se é no próprio livro dos espíritos ou no Consolador, que o Emmanuel traz, eu acho que é no Consolador, se não me engano, que todos os planetas, tipo assim, o corpo é mais ou menos da mesma maneira, é a cabeça, o tronco, os braços e a perna, não vai mudar disso. Pode ser em forma de um ETzinho, que nem seus primos lá, verdinho, com zoião, mas vai ser sempre a cabeça, o tronco, os membros superiores e os membros superiores e inferiores. Fala, senador. Então, se o perispírito que determina a forma do corpo físico, então eu creio que em todos os planetas a forma física é parecida com o humanoide. É isso que eu penso. Mas, ô Claudinho, lembra que quando nós mudamos, também está no livro dos Espíritos, agora eu não lembro qual é a pergunta, que quando você vai para um outro planeta, você tem que agregar ao perispírito o material que forma o seu corpo vai ser de acordo com as condições do planeta onde você está. Sim, o nosso aqui... Só que aí a matéria lá é outro tipo de matéria, não é uma matéria tão pesada que nem essa, mas tem uma matéria que é... Pode ser até mais, Babu, porque se o planeta for primitivo ainda... Aí sim, mas o Jorginho tá querendo andar para trás, rapaz, olha lá, não é querendo andar para frente para evoluir para um corpo melhor, tá querendo jogar para trás. Ele quer num planeta atrasado para ele ajudar na construção das pirâmides lá no planeta atrasado, é isso. Tem um espírito de construtor ali. Eu pelo menos penso assim. Jorginho, eu já quero para um mundo melhor, Jorginho, que é onde eu começo a pensar e já começo a plasmar, não preciso botar a mão mais, tá vendo? Entendeu? Eu penso que em um outro planeta mais adiantado, a natureza, vamos dizer assim, a natureza mais grosseira ou mais etérea do perispírito que vai mudar. A forma, eu entendo, é uma forma humanoide. Não é diferente disso. Até que me provem, é isso daí que eu penso.
Não, tudo bem. Eu tenho dúvidas em relação a isso, porque eu acredito que a nossa forma aqui nesse planeta, ela foi compatível com o tipo de evolução daqui. Pode ser que em outros planetas tenha diferente, mas eu, sei lá, eu não... Para mim, cada planeta pode ser um mundo específico, né? Agora, pode ser como o Babu falou. Pode, depois eu acho essa resposta. Eu acho que é no Consolador. Eu acho que o Jorge ele quer reencarnar no planeta onde ele tem 4 braços, 3 pernas, 5 pernas. Ele quer ser um centauro mesmo. O Jorginho tá mitológico hoje. Jorginho dá uma travada lá, pessoal. Eu falei, nossa, ele não tá dando risada, o que tá acontecendo? Tá bravo? A gente falou pra você, Amandinha, Jacareí é outro sistema solar dentro da Terra. Tá vendo as interferências, ó? Deve ser os primos do Jorge, não tá querendo deixar. Deve ter uma nave pousada em cima da casa dele que tá interferindo no sinal. Provavelmente. Então vamos lá. Realmente é, mas essa pergunta qual é o nosso? E na resposta é outra coisa. Você tá procurando aí, ô Babu? Não, eu tenho que procurar com calma, vamos pra frente, depois eu mando pra vocês. Aí na próxima aula também eu falo aqui, na próxima aula, só pro pessoal ter uma... Anotar esse aí, ó, 181, então, vou anotar aqui no meu caderninho, aqui, ó. Eu tenho um caderninho aqui, ó, não sei se seu nome tá aqui, ó, é até rosinha, olha que bonitinho, ó. Ó, belezinha. É o meu caderninho de oração, tem um monte de nome aqui que eu faço orações aqui, ó. Não sei se o nome de vocês estão aqui já, tá? Quem tá com o nome desse caderninho aqui, ó, provavelmente vai ser exilado. Pode ir, então, Amandinha. 182? Então, vamos continuar lá. Isso. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Calma aí, leia atentamente essa resposta para Jorginho. Essa resposta para Jorginho. Então vamos lá. Nós, os espíritos... Nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. Aí, Jorginho, a gente só tem algum... Não vai querer mais, Jorginho. Não vai querer compreender Deus ainda, como que funciona tudo... Mas não adianta, que Jorginho não concorda com o Espírito da Verdade. Ele quer complementar o Livro dos Espíritos com o que ele acha que é o certo. O Espírito da Verdade não colocou tudo. Ele precisa acrescentar alguma coisa. Já está, isso aqui já está atrasado com a atualidade, já. Está defasado. Aí, pode continuar? Para tornar mais compreensível. Gente, mixagem, ó. Tem uma coisa interessante aí, não? Tem sim. Essas bobeiras vai ficar para a posteridade e internet, que conforme o Jorginho fala. Jorge, você precisa trocar essa sua internet aí, cara. Esse negócio aí tá ruim pra caramba. Bom, Amandinha, lê o adendo aí, Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa. Não rastejam mais penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distantes, percepções que não nos são desconhecidas.
que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão, recebem-na sem medo como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos, e isto é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. É esse um auxílio da providência que deseja abreviar o sofrimento. Nossa, a gente está longe disso, né? Bem longe. Tá caindo a ficha do pessoal. Ó, ninguém se preocupa em causar dano ao semelhante, né? Aqui nesse mundo, nossa, meu Deus. A gente só se preocupa com isso. Querer se dar bem. Aqui seria quando as pessoas aplicassem aquilo tudo que Jesus falou. Então, nesse mundo do futuro aqui, que um dia nós vamos chegar, mas está longe, nós não vamos precisar mais ter polícia, não vai precisar mais ter código penal. As pessoas vão agir com os outros da mesma forma que gostaria que os outros agissem para si mesmo. Então, não vai mais precisar ter juiz, ter prisão. Quer dizer, uma coisa, não vai ter religião. O homem vai ser um ser religioso por natureza, ele vai compreender a Deus, não vai precisar ter alguém ficar... também separa, né? E a coisa mais importante aqui é isso, ó. Não comer carne. Não vai ter polícia. Exatamente, não ter mais de se devorarem. E isso eu acho muito importante, né? Quer dizer, porque todos os seres serão iguais, você não vai precisar matar para se alimentar, não vai ser mais uma nutrição de seres vivos. Isso eu achei ótimo. Nessa encarnação, eu ainda não verei isso. E, Jorginho, a gente está bem distante disso aí ainda aí. Se duvidar, nem quando a gente retornar aqui, se a gente retornar para esse mundo de regeneração, capaz de ter um pessoal ainda... Igual Jorge, nesse mundo do futuro, você não vai ter mais leitinho para você tomar, hein? E aí? Não tem. Mas aí eu vou estar contente, porque aí não vai ser mais matador, os animais vão conviver com a gente. Vai ser um Éden. Vocês gostaram do Éden? A cara do Claudinho. Com certeza. Tudo bem, pessoal? Tudo ótimo, Amandinha. Pode ir. Então, vamos lá. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância. A infância é, em toda parte, uma transição necessária, porém, não é em toda parte assim precária como entre vós. Ou seja, em qualquer mundo que reencarnar, vão ter aquela passagem de infância que é importante, né? A gente sempre vai ter uma infância que vai ser um pouco mais curta até, mas sempre é um período importante, como o Claudinho já salientou outra vez. Por que, Claudinho? Fala. Então, porque, vamos dizer assim, eu lembro de ter lido aquele livro do Edgar Armond que fala Aspectos da Vida em Júpiter. Lá, ele relata que a infância, ela é super rápida, porque a pessoa já vai reencarnar num planeta onde o corpo físico ele é bem menos denso, então vai atrapalhar bem menos vamos dizer assim, o despertamento da consciência da pessoa. Então, vamos dizer assim,
Eu não me lembro exatamente quanto que é, mas a pessoa falava assim que ele tinha, acho que, 3 ou 4 anos, mas tinha a consciência de um homem de 30 anos na Terra. Isso, Claudinho, vai estar aqui, ó, depois, lá para frente. É um espírito, mas ele não fala que é de Júpiter. O meu Kardec colocou que ele não identificou o planeta que é. Que em 6 meses ele tem a mentalidade de 31 anos aqui na Terra, mais ou menos assim. Sim, só para ter uma proporção. Então, aí a gente vê a diferença entre a nossa vida aqui na Terra e os planetas mais evoluídos, né? Imagina o Jorginho com 1 ano de idade, com essa mentalidade de 60 anos aí. Eu só espero já não esquecer o que eu... Né? Quem me dera voltar aos vídeos com que eu sei com 60, a gente volta, mas esquece que aprendeu um problema sério. Aí, né, Amandinha? Vive repetindo os erros aí para ver se agrega. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir, e, se tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com seu grau de elevação. E como a Amandinha constatou, nós estamos mal. Cada dia que estudo eu constato mais isso. Mas não desanimo, não. Você está acompanhada. Você não está só. Né? Que já é um grande avanço. Entendeu? Não se preocupa, não. Se você olhar atrás da fila, nós estamos aí. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Você viu que ela demorou para responder, né? Deixa eu ver. Ô, Sabrina Sato. Oi. É verdade. Só um detalhe. Sempre fala o número da pergunta, tá? Porque a pessoa que vai assistir, para a pessoa se situar. É verdade, eu nunca falo. É verdade. É verdade. Eu nunca falo o número da pergunta, né? O ideal é sempre falar o número da pergunta. Tá. Agora tem o A, né? 184A, certo? Certo. Tá. 184A. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? O grau de sua elevação. E eu vou entrar com a próxima reencarnação. Eu vou com alguns advogados bons, tá ligado? Para implementar, para colocar para conseguir um mundinho melhor aí, pessoal. Eu vou tentar uns advogados bons lá em cima, né? Babu, você está bem carimbado para conseguir esses advogados bons? Vamos ver. Vai depender do seu saldo bancário de bônus hora lá. Bônus hora. Babu, do modo que nós está, nem se penhorar a alma, cara. Não está valendo muito, não. Vai lá no banco e fala, olha, eu queria penhorar minha alma para poder pagar meu advogado. Não dá para vender um órgão lá, não? Não dá para vender um órgão lá, não? Vender uns órgãos lá no plano espiritual, lá não? Um rim, lá deve ter bastante defensoria pública. Mas se for igual aqui, você esquece, cara. Como diz os evangélicos, o nosso advogado é Jesus. E a sua causa já está ganha. Gostei dessa. Que o Claudinho fica assistindo das 11 às 2 da manhã. Com certeza, cara. Porque essa frase é demais. Não, parece boa, viu? Bem, se esse advogado estiver comigo, eu assino tudo que ele mandar falar. Você fala isso que agora tá tudo certo. Vai reencarnar de novo em Jacareí, hein? Vai, Amandinha, manda aí. Pergunta 185. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente? Não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso.
todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria terra suportará uma transformação semelhante. Torna-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se tornarem bons. Quando os homens se tornarem bons. Deixa grifado isso. Sem querer, digamos, questionar aqui o espírito da verdade. De novo, senador, de novo. Não é possível. Questionar. Gente, olha, sem querer questionar o grupo de espíritos que montou isso aqui, que foi Giordano Bruno. Cara, o que vai sobrar depois que a gente está fazendo aqui, cara, para ficar um planeta bonito? Porque, rapaz, olha só, nós queimamos quase que 2/3 do Pantanal. Jorginho, eu vou dar um abraço. Eu vou dar um abraço na tela. Chega mais perto aí, calma aí. Jorginho, é mundo material. A Terra vai evoluir. Tipo, não vai ficar para sempre com os oceanos aqui, com as matas. Não que eu sou a favor da destruição, mas vai ser um negócio. A matéria da Terra vai ser uma coisa mais sutil. A gente não está preparado, a gente não vai compreender isso ainda, Jorginho. Volta a resposta lá atrás, lá, Armandinho. Porque a Terra não vai ter sempre esses mares, esse verde que você vai ter, só que em uma matéria mais sutil. Peraí, você está dizendo que essa elevação aqui não é física? É que esse mundo físico que você está vendo, essas árvores que nem você sai no seu quintal, se abraça, bem físico ainda, vai deixar de existir, vai ser uma matéria mais sutil, o relevo da Terra, assim. Fala para ele, senador. Eu tava assistindo, inclusive, um programa que falava sobre o planeta Marte. Então, o que se chegou a pelo menos até hoje, é que Marte também tinha mares, tinha continentes, provavelmente tinha vegetação. Hoje ele é um planeta desértico. Por quê? A nossos olhos. Por quê? Ele tinha uma atmosfera, mas a atmosfera dele não era tão forte como a nossa. Então a atmosfera que Marte tinha, ela se dissipou. E aí os raios solares acabaram fazendo o trabalho de acabar com tudo. Então os oceanos evaporaram, né? Se tinha alguma vegetação, deixou de existir. Então, mas é como o Babu falou, existem graduações, vamos dizer assim, de estados físicos que nós hoje enxergamos as matas aqui, não enxergamos nos outros planetas plantas, árvores, porque eles estão numa outra dimensão. A nossa dimensão é mais grosseira. A vegetação, a natureza dos outros planetas é mais etérea. Então, nós não enxergamos com os nossos olhos. Então, a Terra, a tendência é que também chegue a um ponto em que essa vegetação mais grosseira vai deixar de existir, vai ser algo mais sutil. Porque os habitantes da Terra serão pessoas com corpos mais sutis. É isso que eu penso. Uhum. Como que vai se dar isso, a gente não sabe. É aquele negócio que falta aqui, ó, falta o sentido, salta, mas como tudo é evolução, e ele fala aqui que os planetas também evoluem, o planeta Terra, conforme a gente conhecemos agora, nesse estado bem material, daqui a, sei lá, 300 milhões de anos, não vai ser tão material assim mais, vai ser uma coisa mais sutil. A beleza vai ser sutil, as árvores vão ser mais etéreas. É que nem aqui hoje a gente não consegue enxergar isso em Marte, em Júpiter, essas coisas. Acho que a gente acha que é só um desertão, mas lá a matéria é mais sutil. Mas pode ficar tranquilo, Jorge. Pode ficar tranquilo que durante muitos milhões de anos ainda você vai reencarnar aqui e você vai poder abraçar as árvores. Fica tranquilo. Isso. Não é para agora. Não é para agora, Jorginho. Calma aí. O eixo da Terra vai voltar lá para o lugar, o centro da Terra vai solidificar, vai acontecer um monte de coisa ainda, Jorginho. Daqui a 10 bilhões de anos, o Sol vai virar uma supernova e nós vamos desaparecer, tudo bem. Voltou com a noia dele, ó. Voltou com a noia dele, achando que ele vai estar aqui na Terra ainda, ó.
Ele tá preocupado que o sol vai engolir nós aqui, ele vai estar lá em Jacareí ainda. Ai, o sol tá vindo! É isso. Ele tá preocupado. Aí Mas tem dia- uma A expressão da Aqui, ó. Amanda está assim, meu Deus, eu queria aprender o livro dos espíritos. Será que é isso que eu tô fazendo? A bichinha está até coçando o cavanhaque que ela tinha quando era faraó do Egito. Meu Deus, não, eu fui parar. Ai, meu Deus. Então vamos lá. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederão a outras mais atrasadas. Ou seja, a raça humana Lei da também evolução. vai dar uma transformada também, Jorginho. Os índios vão sumir, Jorginho. Porque é isso que eu entendo, Babu. Porque é o seguinte, o nosso corpo ainda está se transformando. Agora, no que vai se transformar, a gente não sabe. Mas o corpo ainda está em transformação. A posição da coluna diz que está ajeitando, para o negócio todo. Agora, em termos assim, quem vier chegar aqui, né? Será que vai ser uma coisa mais fluídica? Se for, tudo bem, mas se não for, vai encontrar o quê? Porque nós não estamos deixando nenhuma herança positiva, entendeu? Calma, Jorginho. Diga aí, Claudinho, você foi procurar algum adendo aí, porque aqui tem um asterisco no meu. Não, eu só tava dando uma olhada para ver se estava igual nas outras versões aqui. Tá falando que tem uma nota explicativa da editora no final do livro, né, Jorginho? O nosso, que é diferente deles. Do deles. O nosso é do... Vê aí, Jorginho, para nós. Final do livro, mas precisa saber aonde... Como que a gente vai saber, né? Melhor a gente comprar um livro novo mesmo. Já acabou A gente já sofre muito bullying aqui com esse livro nosso, com essa editora, não. Acabou o mais também. Acabou a feira do livro espírita já. Vocês compraram o livro de vocês? Eu não quis comprar nenhum. Eu comprei um de filosofia que tá para chegar em casa. Quando chegar eu mostro para vocês. Ó, não empresto que esse cara. Já não empresto. Vou fazer que nem o Claudinho. Vou ficar pegado no negócio. Não empresto. Eu já nem falo os livros que eu tenho, que é para não correr o risco da pessoa chegar a pedir, empresta! Claudinho, aí no Herculano não tem nenhum adendo? Não. O Herculaninho seu aí também tá meio meia boca esse Herculano aí, cara. Ele podia ser mais assim, mais cuidado com os amigos, né, cara? Não fale de vovô assim. Não, vou falar. O seu tio, o seu pai encarnatório aí. Não. Percebam. Primeiro ele critica o Espírito da Verdade. Espírito da Verdade, que ele não colocou direito, completo. Agora ele já está criticando o Herculano Pires. Você vê que... É um herege, tem que ser queimado na praça pública de Jacareí. Lá daqueles tiozinhos que fica lá na linha do trem, lá de bicicleta, lá, comprando e vendendo bicicleta lá. Manda, segue em frente? Manda, segue em frente, Maria. Pergunta 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim, e esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Aqui é aquela confirmação que eu e o senador, acho que todo mundo bate, que o espírito sempre vai ter um perispírito. Uhum. Olha, tão sutil, tão sutil. Eu sou um dos que acreditam que, digamos assim, você ainda mantém cada vez mais translúcido. Mas tem espíritas que aceitam a ideia
Aí é que está a questão da onde você estuda ou compreende, é que quando você está no espírito puro e você não encarna mais, você não tem mais, você perde esse corpo material para os espíritos, entendeu? Porque aí, como você não precisa mais reencarnar, você não precisa mais desse material. Eu não penso assim, porque se o espírito ele está agindo na matéria, por mais sutil que seja, ele sempre vai estar interagindo com algo material. Ele precisa do perispírito. Então, para mim, é óbvio. Caro Excelências, eu sigo o voto do relator, entendeu? Eu sigo com o relator esse voto. Relator, tem um voto. E você, Amandinha, você segue o relator ou você vai dar o seu voto aí? Então, é que quando ele é espírito puro, ele ainda se interage? Você falou com a matéria. Que tem essa matéria sutil que a gente não sabe o que é matéria ainda, que é o começo de tudo aí, né? Que hoje o espírito fala que é matéria e que não é matéria ao mesmo tempo, que o Jorginho fica intrigado com isso. Exatamente. Porque nós só conhecemos em matéria 4 estados, né? O 4º estado é o radiante, que é o que a gente chama de plasma. Fora daí deve ter mais milhões de condições, né? Então, a gente conhece o sólido, o físico, o gasoso, e pelo que eu sei, é a matéria radiante, que é o plasma. Fora isso, deve ter mais. Ô, Jesuíta, mudando o assunto, que fundo que é esse aí que você está hoje? Esse aqui é uma reconstituição artística das termas de Caracal. Nossa, o homem tá chique pra caramba, hein? Umas termas, cara. Olha só. As termas de Caracal. Pra quem não sabe, explica, que isso aí vai ficar pra posteridade. Explica o que é uma... As termas eram banhos públicos que as pessoas, né, normalmente na Roma antiga, as pessoas não tinham chuveiro em casa, então ninguém tomava banho em casa. Então as pessoas tomavam banho nos banhos públicos. Então era aberto a todo mundo. Então você ia lá, tinha lá as piscinas, era como se fossem grandes piscinas. Todo mundo banho geral. Piscinão de Ramos, ô Amandinha, você não entendeu? Piscinão de Ramos. Aí tinha as piscinas com água quente, tinha as piscinas com água morna e as piscinas com água fria. Então era o caudárium, que era água quente, o tepidárium, que era água morna, e o frigidárium, que era água fria. Então você começava na água quente para abrir os poros, depois você passar para a água morna e depois para a água fria. E aí tinha os escravos lá, né? Que passavam o óleo, né? Óleo de oliva no corpo para limpar o corpo, que não existia sabão. Era isso. É um piscinão de ramo mais requintado. Assim, vamos resumir, né? É mais frufru, assim, né? Vamos embora, Amandinha. Aí tem o pergunta 186A. Claudio, peraí, Amandinha. Ô, Claudio, você viu que o Babu, ele arrasou as suas termas, né? Plebeu é assim mesmo, não gosta de civilização. Não de Ramos, cara. Eu nem ligo, que a plebe é assim mesmo. É que essa turminha aí do senador é que nem antigamente era aqui o Termas do Vale. Para você ser associado, alguém tinha que indicar você. Nunca me indicaram, então eu meto pau mesmo. Eu nunca tive carteirinha de lá, nunca me indicaram. Não, mas as termas da Roma Antiga, elas eram públicas. Era pública. Todo mundo podia ir, patrício, plebeu, só os escravos que não. Todo mundo pro banhão junto. Todo mundo. Então lá, 186A. Resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aqueles dos espíritos puros. Essa demarcação não existe. A diferença
que se desfaz pouco a pouco, torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. Perfeito. Quando você está chegando nessas últimas, tem uma demarcação. Ó, daqui é como essa mudança do dia para a noite aí, que vai aos poucos se transformando. Tá. Aí, Amandinha, aí você é só luz. Digamos que é uma fronteira assim, né? Que é N tonalidades. É um espectro que varia assim ao infinito. Vamos lá. Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. Gente, foi isso que eu falei antes. Por isso que eu fico na dúvida de que maneira que são os corpos lá. Porque como você tem que pegar a matéria específica de cada mundo para formar um corpo compatível com aquele planeta, aquele tipo de evolução talvez não seja semelhante a esse planeta aqui, em que nós somos evoluídos dos mamíferos, né? Então, mas tem um detalhe. Não, mas aí que... Detalhe. Pode falar, ó. Não, é que o Jorginho está pensando que a gente vai recomeçar lá no planeta superior, que nem foi aqui na Terra, que saiu o bichinho da água, dominou a Terra. Não, a gente já vai chegar no corpo já, Jorge. Então, mas tem um detalhe. O perispírito, ele também é matéria. Se o nosso corpo físico aqui de carne, ele é uma projeção do perispírito, o perispírito, por sua vez, como ele também é matéria, ele também é projeção de alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Um corpo mental. Então, eu entendo que o corpo mental nosso, o nosso corpo mental é um corpo humanoide, por isso o perispírito vai ser humanoide e o corpo físico humano. Então não vai ter, a gente não vai sair daqui com um corpo humano para reencarnar num outro planeta, no formato de uma lagartixa, no formato de uma abelha, de uma borboleta, você entendeu? É sempre humanoide, é isso que eu penso. Vai ser sempre cabeça, tronco, membros. Mas, da mesma maneira que nós temos que para ir para um outro planeta, será que quando nós formos, por exemplo, reencarnar lá, não há uma preparação espiritual para que você se enquadre mentalmente naquele novo mundo? Porque a cada encarnação você tem que também se transformar mentalmente. O corpo mental tem que ser trabalhado para que você não vai estar mais na Terra. Você tem que se desligar desse planeta. Você vai ter que criar um novo tipo de compreensão. Será que também não funciona assim? Porque o corpo mental, eu entendo, é uma projeção do que ele já conhece aqui. Então, mas eu não li todos os livros do mundo, mas até hoje, pelo menos, eu não me lembro de nenhuma bibliografia espírita que fale que em um outro planeta nós não vamos ter um corpo humanoide. Pelo menos não conheço, a não ser que me apresente uma bibliografia de um autor de credibilidade. Eu também nunca li, mas o que eu já li fala de que você tem que ter um corpo compatível com o planeta. Sim, mas se ele tiver um tipo de evolução, o seu corpo vai ser compatível com aquele tipo de evolução, naquela condição. Não, aqui fala que você vai ter um corpo físico adaptado às condições daquele planeta, mas não está dizendo, ele não está expandindo a coisa para uma organização diversa do que é a nossa que a gente tem aqui. Estou só falando em termos materiais, em termos de variação etérea. Sim. Nós temos aqui um corpo muito grosseiro, num planeta mais adiantado, nosso corpo não vai ser tão grosseiro assim. Mas se for no planeta um pouco mais, digamos assim, mais material, o corpo vai ser mais grosseiro, de acordo com o compatível. Com certeza. Mas, Jorginho está querendo andar para trás, eu estou falando. Gente, olha, vamos tentar encontrar em algum lugar alguma coisa que possa falar, como o Cláudio falou, com escritores, autores confiáveis, né? Porque
teoria da conspiração, tem um monte aí. O pessoal Nossa, que mais tem? Tem uma função... Diga, Mandinha. Não, o que mais tem hoje em dia é teoria da conspiração. Porque dizem que tem vários tipos de evolução. Tem evolução reptiliana, sei lá, isso deve ser tudo teoria, mas dizer que não existe o que existe, nós não temos essa capacidade. Mas vamos ficar com esse voto que nós temos aqui, que já tá de bom tamanho. Vamos dizer assim, que eu, do ponto de vista racional, eu não entendo que se nós, como um princípio inteligente, nós passamos pelos reinos mineral, vegetal e animal, e hoje nós temos o nosso corpo físico humano, para um outro planeta mais avançado, a gente vai regredir para um corpo parecido com o de animal. Eu, pelo menos, não penso assim. Que não é racional. Eu também não penso assim, mas digamos assim, eu não sei se nós, aqui, nesse planeta, passamos pela condição desse planeta desde o princípio. Eu acredito que nós já viemos de outros planetas. Agora, será que em outros planetas o tipo de evolução dos reinos seriam semelhantes? Porque você pensa bem, aqui tem seres que são ovíparos e ovivíparos. E tem aqueles que são, tipo, os canguru lá na Austrália, né? Que eles criam o feto, sai e vai para a bolsa, entendeu? Então, mesmo aqui entre a gente, nós temos vários tipos de incorporação do princípio material em vários tipos de início da existência na forma animal. Você pensa bem, entre nós temos pessoas que são anãs, bem diferenciadas, temos pessoas de raças diferentes, que são indianas, tal, quer dizer, então, mesmo aqui, nós temos uma diferença bem característica, até na forma dos membros, entendeu? Talvez seja... Então, mas eu, pelo menos assim, penso que a Terra não pode ser diferente dos outros planetas. Então, eu penso assim, novamente pensando de uma forma racional, que não seria outros planetas uma evolução diferente do que foi no nosso planeta. É tudo semelhante. Se lá num outro planeta não vai ter um animal igual o canguru, igual o cachorro, óbvio que não. Mas serão vidas animais e vidas humanas, semelhantes a nós. Então, o princípio inteligente provavelmente passou pelos reinos até chegar no reino hominal. Então, se nós viemos de um outro planeta, se a nossa evolução desde o princípio inteligente não foi aqui na Terra, foi em outro planeta, foi em níveis de vegetal e animal semelhante à da Terra. Por que a Terra, só a Terra seria diferente? Não tem muita lógica. Pelo menos eu penso assim. E aí, Babu, qual é a tua opinião? Eu estou concordando com o Claudinho aí. É que eu estou caçando outra pergunta aqui também. E você, Amandinha, o que você pensa sobre isso? Também, para mim faz sentido o que o Claudinho falou aí. Porque não teria sentido os outros planetas terem um tipo de evolução e só nós ter uma evolução diferente. Uhum. Tem muito sentido. Mas eu entendo, Cláudio, que isso pode ser, mas eu não descarto, digamos assim, que em todos os planetas existe uma lei normal, que é a lei universal, que o princípio inteligente passa por vários estágios. Agora, eu não consigo imaginar que, digamos assim, uma folha, uma flor, lá em Plutão, seja semelhante às nossas, porque lá é outra constituição de gravidade, temperatura, atmosfera, sei lá. Quer dizer, ela vai ser compatível, mas o princípio inteligente vai passar pela evolução do estágio vegetal. Agora, a pergunta é, se esse princípio inteligente chegar, digamos assim, a um estágio hominal, lá em Plutão, ele poderia vir para a Terra e encarnar no corpo como o nosso? Eu acho que sim, mas aí teria que haver aquela coisa que eu te falei. Ele modifica o perispírito e vai trabalhar o corpo mental dele para poder incorporar num corpo diferente. Então, Jorge, mas aí você se apega a muito detalhismo da coisa.
A gente tem que falar em termos genéricos, nós não podemos chegar a uma flor em Plutão é igual a uma flor aqui? Claro que não. Mas lá é o reino vegetal adaptado para aquele planeta, e aqui é o nosso reino vegetal adaptado para o nosso planeta. Sim, beleza. Mas isso aí eu estou concordando contigo. Eu acho que realmente, assim... Agora, a questão se o corpo minal lá, por ser diferente do nosso aqui, não teria que o espírito pegar todo aquele material e reaprender a utilizar aquele corpo que está lá. Porque quando nós falamos de humanoide, nós pensamos em nós. Então, seria fácil eu reencarnar em outro planeta, porque eu pegaria algo semelhante. Não sei se você entende. O corpo é parecido, Jorginho, só que lá, conforme a gente vai estar mais evoluído moralmente, o corpo vai proporcionar maior recurso para nós. Tipo... Sim, beleza. Então você não vai precisar ter uma diferença, tipo assim, gritante, que eu saia daqui e vai reencarnar em Júpiter e eu não consiga. O corpo vai ser o mesmo, que eu falei, vai ser o tronco, a cabeça, o pé, só que vai ser um corpo mais etéreo. Eu vou conseguir expandir ali outras faculdades que aqui eu não tenho. Beleza, eu também concordo com isso. Seguimos? Seguimos. Pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados ao mundo que a outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Agora tem um texto grande aqui. Um textão, Andinha. Textão. É um textão. Vou lendo aqui? Então vai. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados, física e moralmente. Marte seria ainda inferior e Júpiter o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores que... Isso, tá certo. De que lá irradiam seus pensamentos. Tocou meu a Amandinha caiu, a Amandinha caiu. Não, voltei. Voltei, tá me ouvindo? Sim. Espera aí, gente. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. Amandinha, sabe aonde está isso aqui, quase que literalmente, dizendo que o Sol é realmente o foco do, digamos, do chamado lobo solar, tal, nos livros da Blavatsky, principalmente no livro Véu de Ísis. Blavatsky foi a fundadora da teosofia, né? Então, ela coloca isso aqui exatamente assim, quase que literalmente isso, que o Sol é o local da reunião de todos os Cristos, né, de onde eles irradiam e recebem ordem do Cristo solar, que é ele quem tutela a evolução desse sistema. Interessante que o esoterismo, ou a teosofia, ou o espiritualismo não espírita tem a mesma base, né? A gente teria que estudar um pouco melhor só os agregados esotéricos que não tiram esse fundo de verdade. Então, vamos lá. O volume e a distância que estão do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos,
pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos adiantado que Júpiter. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ficaram admirados de ver, nesse globo tão adiantado, homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração, se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão, que aos nossos olhos não os colocava em primeiro plano. Em segundo lugar, que entre a existência que viveram na Terra e a que vivem em Júpiter, devem ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que nesse mundo, como no nosso, existem diferentes graus de adiantamento e que, entre esses graus, pode haver a mesma distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que estão ao nível dos seres mais avançados, da mesma forma que não se está ao mesmo nível de um sábio do instituto só porque se habita em Paris. As condições de longevidade não são também, em toda parte, as mesmas de sobre a Terra e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada havia alguns anos, sendo evocada, disse estar encarnada há 6 meses num mundo cujo nome não é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha esse mundo, respondeu: não posso avaliá-la, porque não contamos o tempo como vós. Depois, o nosso modo de vida não é o mesmo. Desenvolvemo-nos com muito maior rapidez, embora não faça mais que 6 dos vossos meses. No meu não tem o resto. Que lá estou. Embaixo, no rodapé, Mandinha. Não tá no rodapé da outra página? Ai, gente, tá assim. Perdão, falha no engano aqui. Não faça mais. Não fale isso não, que nós temos o mesmo Eu já ia livro, comprar outro livro amanhã. Faz que... Ai, gente, então peraí. Embora não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Quanto à inteligência, posso dizer que tenho 30 anos da idade que tive sobre a Terra. Muitas respostas análogas nos foram dadas por outros espíritos, e isso nada tem de inacreditável. Não vemos sobre a Terra um grande número de animais adquirir, em poucos meses, o seu desenvolvimento normal? Por que não poderia ocorrer a mesma coisa com o homem de outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, pode ser uma espécie de infância comparado àquele que deve alcançar. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por propósitos da criação, e é rebaixar a divindade, acreditar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus. Agora acabou, né? Gente, olha, essa resposta aqui de Kardec, realmente, para a época, e até para hoje, né, em termos das doutrinas pentecostais e neopentecostais, é realmente uma coisa danada. Porque para os pentecostais e neopentecostais, e eu não digo para os protestantes tradicionais, evolução para eles não é uma coisa considerada, não. Eles consideram, inclusive, que Darwin estava sendo atuado pelo demônio, porque eles não acreditam, eles só acreditam no criacionismo. Então, você pensa bem, acreditar como nós acreditamos, de maneira sensata, que a vida também se envolve em outros planetas como aqui, e que Deus não reencarna num planeta, e que Jesus não é o único espírito, porque para eles é Deus. Você imagina bem a dificuldade de uma doutrina dessa numa época, ainda bem que não tão protestante, porque naquela época o catolicismo ainda era muito forte, mas
Se fosse, ainda hoje, para eles, o espiritismo realmente é do demônio. Só por isso aqui, para eles, é do demônio. Para eles, nós estamos em erro. Olha que coisa. O senhor, quando meteu o pau na igreja, falou do catecismo, o senador começou a morder o lábio aqui, negão, ó. O jesuíta aí, ó. Fala que segurando aqui, ó. Não fala mal, senão eu te mando pra fogueira. Ó, aquele resquício jesuítico dele pegou por baixo. Aqui, ó. Né, Mandinho? Comecinho da frase, ó. Terra é onde os habitantes são menos avançados, tanto física quanto moralmente. Ou seja, a nossa matéria aqui ainda é grosseira. Então tem aquilo que a gente discutiu lá atrás, lá vai acabar essa mata aí, Jorginho, ó, do jeito que você conhece. Mas vai ter outra melhor. Que não poderá e nem vai ser destruída. Não, então a gente não pode ir para Marte, né? Marte está pior que nós. Aqui diz que Marte está pior. Embora o livro do Ramatiz diz que Marte está melhor que a Terra, né? Fala aqui, um grau adiantado. Entre Ramatiz e o Espírito da Verdade, eu prefiro ficar com o Espírito da Verdade. Mas quem falou isso não foi o Espírito da Verdade, foi Erastus, entendeu? Não foi o Espírito da Verdade que falou que era inferior, foram outros espíritos. Quem que foi? Espírito da Verdade e esse conjunto de espíritos. Então não é nomeado. Mas esse negócio fica bem citado na Revista Espírita de 1958. Que lá fala claramente desse rebaixamento assim, de Marte. Vamos falar lá, Kardec escreve com todas as letras. Porque ele segue a linha geral dos espíritos, né? Temos que entender. Vem cá, e para ele escrever isso, ele não pegou só de um espírito, foram mais de uns espíritos que falaram para ele. Isso que. Mas aí que tá. O primeiro a falar sobre Marte realmente foi Ramatiz. Mas o livro de Maria João de Deus, da mãe de Chico Xavier, através da própria biografia dele, falou de Marte, que era superior, falou de Júpiter, Saturno, que ela visitou esses planetas. E ela falou que era superior à Terra. Eles viram. E no livro Urânia, do Flammarion, ele vai desdobrado conhecer a vida, como o Cláudio colocou, pelo espiritual dos marcianos. Ele descreve, inclusive, como são os marcianos. Quer dizer, isso é um pouco estranho, porque Flammarion fala sobre isso e nunca ninguém criticou a mãe do Chico quando ela colocou que ela foi visitar os marcianos e eles são superiores aos terráqueos. Fala de Saturno, está lá no livro Cartas de uma Morta, que foi Maria João de Deus, a mãe do Chico, o único livro que ela escreveu mesmo através dele. Não foi só Ramatiz. Estranho. No mínimo estranho. No mínimo suspeito. Tem uma olhadinha nesse livro mesmo, ó, Maria João, Cartas de uma Morta, visita a outros planetas, para vocês verem, porque vale uma discussão, entendeu? Não porque nós temos que entender realmente se aqueles espíritos estavam sendo colocados presos ainda a uma ideia material do nosso planeta. Não sei se podíamos falar sobre isso ou não. Então, na questão que você citou, Jorge, negócio dos evangélicos, dos protestantes e tudo mais, eles entendem, aquilo que eu falei na semana passada, eles entendem que a Bíblia é a verdade. Então, eles entendem que a Terra é o único planeta habitado. Eles ainda têm esse pensamento. Alguns até falam, olha, pode haver vida em outros planetas, mas como não há provas, então para eles entendem que a Terra é o único planeta habitado. Jesus é o número 2 abaixo de Deus e que nós somos privilegiados. Então eles entendem dessa forma. Então é diferente de nós que temos essa ideia de que Jesus não é Deus, que tanto quanto outros planetas são habitados e até muito melhor do que nós, mas eles não entendem isso porque isso não está escrito na Bíblia.
A gente tem sempre que partir dessa premissa. A gente tem o livro dos Espíritos, nós temos outros autores, eles não têm isso, o que eles têm é a Bíblia. Então, aquilo que não está na Bíblia, para eles não existe. Não, exatamente. Para eles, e nós temos a Bíblia também, mas com uma outra interpretação, bem mais tranquila, porque nós procuramos ali a condição ético-moral do Novo Testamento. Até, inclusive, do Antigo Testamento, nenhum problema quanto ao Antigo. Só que eles colocam que ali, literalmente, é a palavra de Deus, quando na verdade não é, né? Então, é que nós, vamos dizer assim, a gente lendo a Bíblia, Antigo, Novo Testamento, mesmo no Antigo Testamento, tem muitas passagens lá que são simbólicas. Então, para nós, a gente consegue identificar coisas que no Livro dos Espíritos explica e lá consta, só que numa outra linguagem, num outro estilo de redação, que dá um sentido muitas vezes simbólico, mas que eles entendem literalmente, você entendeu? O próprio cordão de prata que liga o nosso perispírito ao corpo físico, está lá no Antigo Testamento. Mas eles não entendem isso, porque eles não conhecem a vida espiritual como nós conhecemos. Então, eles não têm o André Luiz para explicar todo como é que funciona, detalhezinhos por detalhezinhos. Eles não têm isso. Então, eles leem lá, eles muitas vezes nem sabem o que significa. Dão uma interpretação que é o que eles entendem, a condição deles entendem. Mas é tudo ou é simbólico, ou é, numa forma literal, muito, vamos dizer assim, diferente da nossa. Eu também penso assim. Por isso que eu sou um pouco, bastante ufanista da doutrina dos espíritos, que ela permite essa visão. Você pensa bem, ó, literalmente, não sei se vocês já leram alguma coisa de teosofia, mas principalmente da Blavatsky. Se vocês lerem o livro número 1, do livro chamado A Doutrina Secreta, que foi o primeiro livro dela, literalmente essa coisa do Cristo solar, do sistema, onde os Cristos ficam colocados no Sol, reunidos, porque ali tem maior condição vibratória, é quase que literalmente o que ele coloca aqui. Dá a impressão que que ele leu a Doutrina Secreta de Blavatsky. Ou seja, os livros espiritualistas ditos esotéricos têm muita condição boa, né, de espiritualidade que não pode ser desconsiderado, porque se você começar a ler a doutrina dos espíritos com atenção, você percebe a grande fusão que existe entre eles. Paramos por aqui? Paremos por aqui. Estão desgravando. Agora vamos entrar na transmigração progressiva, então. Semana que vem